Olá, torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da TV Coxanautas. Agora estou colocando no ar aqui a parte 2 da entrevista com o presidente do Curitiba, o Juarez Moraes e Silva, e com o primeiro vice-presidente, o Glenn Stenger. Ficou muito boa essa segunda parte, está ainda melhor que a primeira, então assista esse vídeo, dê o seu like, veja até o final e espero que você curta. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da empresa Magna Brasil, que vem nos apoiando nesses 25 anos, apoiando também o nosso documentário e o nosso trabalho. Então acesse aí magnabrasil.com.br e entre em contato com eles para você resolver os problemas aí no teu condomínio. É uma empresa especializada em gestão condominial. Então vamos para o vídeo, curta aí a segunda parte da entrevista, que a gente fala muito sobre a transformação, né, a proposta de transformação do futebol do Curitiba numa SAF, uma SA do futebol. Grande abraço, espero que você curta. Dá-lhe coxa! Salve, salve, torcedor Coxa Branca! Estamos de volta aqui com a segunda parte da entrevista com o presidente Juarez Moraes e Silva e o primeiro vice-presidente Glenn Stenger. E eu já queria iniciar, presidente, essa segunda parte que a gente vai dedicar mais para a parte do clube empresa, mas ainda tem uma questão dos sócios que eu gostaria de perguntar para o senhor. Em recente entrevista, o senhor falou que 60 mil sócios é o número ideal para que o Curitiba possa sobreviver, né, com o dinheiro vindo, com a receita vindo dos sócios. Em 2011 e 2012, que foi o último ápice que o Curitiba teve dentro de campo, o máximo atingido foi de 30 mil, que na época eu me lembro muito bem que esse número até foi exaltado pelo clube, né? Era um número muito bom. Qual a estratégia que o clube tem hoje, né, considerando que a gente teve 30 mil, para dobrar esse número e como fazer para fidelizar o torcedor a se manter sócio e não apenas virar sócio porque o clube está numa boa fase dentro de campo? Bom, Ricardo, primeiro a gente queria agradecer os 11.500 torcedores que se mantiveram ativos e pagantes nos últimos quase 2 anos de pandemia. Esse pessoal, sem poder ir ao estádio, sem contrapartida nenhuma, mantiveram as suas contribuições. Hoje, a partir do movimento que nós fizemos no mês passado de uma certa pré-campanha de atração de sócios, esse número está chegando em 12.500 praticamente, que é um número ainda muito baixo. A conta que a gente faz, até olhando os outros clubes do futebol brasileiro na Série A, e o porte do Curitiba não é menor, é de você ter mais de 100 mil sócios, porque o Curitiba tem 1.200.000 torcedores, 1% dá os 12 mil. Quer dizer, nós estamos falando de 5% para chegar em 60 mil. É absolutamente aceitável esse número potencialmente. O que nós fizemos como um plano de buscar os vários segmentos da sociedade? Um plano social, um plano VIP e 3 planos intermediários, que contemplam, de acordo com o benefício que é devolvido, as camadas da população. O plano mais barato é R$19,85, é um plano acessível, a gente acredita, e com essa estrutura de planos, qualquer um vai poder se associar desde que você transforme tua paixão em amor. A gente tem uma torcida apaixonada, tem que amar o clube. Amar implica em fidelidade, em comprometimento, em doação, sem esperar ter nada em troca. Claro que a gente quer dar muito em troca. A troca está onde? Está, evidentemente, que com a volta do público aos estádios, está principalmente no ingresso. Mas está também nos planos de benefícios que o Curitiba tem e oferece, que é o Goleada. As pessoas podem olhar isso no site, tem descontos em várias entidades e várias empresas, das quais possam ser principalmente serviços. E a gente deve iniciar no jogo contra o Guarani amanhã uma grande campanha publicitária para atrair mais o sócio a enxergar aquilo que ele possa contribuir com o Curitiba. Realmente o recorde foi na Copa do Brasil de 11 e 12, 31 mil sócios. A gente tem um primeiro objetivo de ultrapassar essa meta de 31 para chegar nos 60. Por que o 60 é o ponto de equilíbrio? Porque nós temos aí um ticket médio de R$80, 60 mil sócios vai dar perto aí de 5 milhões por mês, que é o custeio do Curitiba na Série B.
Na Série A, onde a gente pretende incrementar mais, é a gente adicionar um potencial de receita muito maior com as transmissões. O Curitiba também esse ano, diferente dos anos anteriores, não vendeu ninguém, porque a gente tem uma safra muito jovem que está chegando e o Curitiba não vai queimar nenhum jogador jovem a preço de banana. Nós vamos valorizar essa turma. Claro, eles precisam de um pouco mais de tempo. Nós temos hoje no time principal, todos sabem aí, o Natanael, o Bira e o Paixão, que são da base recente e que estão se valorizando na B. Mas a B não tem o mesmo nível de valorização e visibilidade da Série A. Então a gente pretende manter parte desse time jovem, tanto os guris do Sub-20 desse ano, quanto pelo menos um ou dois desses 3 para o ano que vem. Não dá para dizer que o Curitiba não vai vender se tiver uma oferta de valor razoável. Um time de futebol vive também dessa linha de venda, mais valorizados, né? Então o sócio, o que a gente pensa, concluindo assim a resposta, é que eles acreditem no Curitiba, que é uma gestão de credibilidade e que o clube precisa do torcedor. Não tem nenhuma linha de receita mais significativa do que essa. E a contrapartida vai ser times competitivos, benefícios de toda a ordem, desconto nos ingressos, quer dizer, a gente vai entregar um pacote de contrapartidas que o torcedor merece. Agora, não existe nenhum patrimônio maior do que o torcedor. E ele é o patrimônio maior do Curitiba e a gente depende muito dele. Você quer perguntar alguma coisa em relação a isso? Não. Quero, O senhor fala que a meta para o Curitiba se tornar um time autossustentável são 60 mil torcedores, sócios torcedores. E a partir de que número o senhor já estaria satisfeito? Né? Um número um pouco mais baixo. A gente tem um ramp-up, quer dizer, é uma escala de crescimento gradativa. A nossa meta para esse ano é bater o recorde do ano passado. A gente acredita que o Curitiba, voltando para esse ano ainda, chegar no recorde. É muito difícil? Claro que é, mas a gente tem aí um time competitivo, um time que subindo para a Série A vai dar uma alavancagem nesse sentido, e a gente acredita que com a campanha publicitária e a sensibilização e essa diversificação de planos, a soma desses fatores convirjam para um crescimento que possa chegar a 30 mil. É uma meta ousada? 60 mil durante o ano que vem, através da sustentação do que a gestão está fazendo, também montando times competitivos, né? A gente vai precisar trazer jogadores que reforcem o time o ano que vem, e isso a gente vai fazer com recursos, não existe outra maneira. Repetindo, nós temos 3 grandes grupos de receita: as propriedades com os patrocínios, as transmissões e venda de jogadores, e desculpe, a quarta, que é sócio. O sócio, ele mantendo o custeio, a gente tem condições de, no mais, pagar parte da dívida que a gente assumiu, alguns adiantamentos que foram também tomados esse ano por conta de receitas futuras, a gente está fazendo isso, e principalmente fortalecer a equipe para as competições do ano que vem, que inclusive a gente espera também a Sul-Americana, que a gente não citou. O Curitiba, sendo campeão esse ano, ganha uma vaga aí para a Sul-Americana. Né? Campeão da Série B. Tá. Bom, eu gostaria de mudar radicalmente agora o assunto. O senhor falou muito nos sócios, acreditando no trabalho da diretoria, mas a partir da Lei 14.123 de 2021, né, que abriu a possibilidade do clube criar uma sociedade anônima no futebol, abre-se a possibilidade de investidores, né, também acreditarem no trabalho que vem sendo feito. Já tem um projeto definido pela diretoria do Curitiba para transformação em SAF? E quando isso deve ser proposto publicamente? Então, para dar esse passo à frente, eu preciso dar um passo atrás na explanação para você, Ricardo e Rogério. Nós vemos hoje que o futebol necessariamente precisa de recursos, precisa de dinheiro, senão não sobrevive. Haja visto as equipes que hoje melhor estão classificadas, gabaritadas no Brasil. Então, todas elas estão, basicamente todas estão com o caixa cheio. Se o Curitiba
continuar no modelo de gestão antigo, modelo clube, tá? Nós não teremos oportunidade de captação de grandes montantes num curtíssimo intervalo de tempo. Ponto final. Tá? É entendimento pleno dessa diretoria que nós teremos sim que partir para a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Isso é definido já. Essa diretoria entende que é ponto pacífico pétreo, como diz o presidente, ele sempre cita a palavra pétreo. Tá? Nós precisamos fazer com que isso aconteça. Por quê? Isso traz credibilidade ao processo, faz com que os gestores que estarão à frente dessa sociedade anônima sejam responsabilizados pelos atos civil e criminalmente que vão executar. Nós teremos, a partir de então, um percentual de receita, isso ainda está sendo discutido, está sendo finalizado junto ao Congresso Nacional, você deve saber, sim. Que é a parte que ainda ficou, aquele senão da lei, que é a tributação, que é um senão, mas é um senão muito importante. Uma parte das nossas receitas já serão barradas, travadas necessariamente para que a gente pague o passivo do clube, certo? Toda a parte de futebol será gerida pela SAF e aí sim você consegue abrir isso para investidores, para pessoas que, vendo que este mercado tem credibilidade, que as pessoas estão à frente dessa instituição, tá? Transmitem credibilidade e todos os seus dados estão abertos, estão mostrados, não tem nada por baixo do tapete, que é o que muito acontece no mundo do futebol hoje. Nós temos a plena convicção que nós teremos investidores para o Curitiba, sim. O Curitiba tem um passivo muito grande. Tá? O Curitiba tem um passivo muito grande. Esse passivo que nós estamos reestruturando, trabalhando, arrumando para que a gente consiga fazer os pagamentos, equacionando os pagamentos, tá? Se nós mantivermos o Curitiba apenas e tão somente como clube, nós não teremos a receita necessária, tá, para fazermos frente ao pagamento desse passivo. Não existe hoje nenhuma mágica. O que foi feito, e aqui, de novo, como o presidente falou, não estou falando de gestão X, Y, Z, não queremos isso, esse problema sempre foi colocado um pouco adiante, pouco adiante, pouco adiante, pouco adiante, certo? Novamente, voltando à reunião que eu falei para você, Rogério, que nós tivemos ontem, com o presidente de conselho, inclusive, a nossa posição é dar um basta nisso, tá? E colocar o Curitiba como uma instituição que tenha sustentabilidade e que possa, daqui para frente, sim, pensar diferente, pensar, inclusive, em investimentos diferentes do que hoje estão sendo feitos. Hoje, a receita que a gente tem não chega a ser suficiente para que nós paguemos o nosso passivo, quanto mais pensar em investir numa folha de jogadores maior ou mais expressiva. Tá? Se não for via SAF, não acontecerá. Dificilmente algum clube no Brasil, a não ser que seja um clube de massa, que aí tem outras fontes, tem outras receitas, tem outros canais que o Curitiba não tem, quando eu digo de massa, são os clubes que atingem o Brasil inteiro. O Curitiba é um clube regional. A gente sabe disso, é que eu não estou mentindo para ninguém. A nossa torcida situa-se em Curitiba, região metropolitana, litoral e alguma coisa fora. Se você tem um Flamengo gerando receita no Brasil inteiro, aí ele tem que pensar o que ele vai fazer. Para clubes regionais, essa é a única situação que trará uma luz. O artigo 2º da Lei 14.123, ela aponta 3 artigos, tá? Em qual deles o Curitiba se encaixaria? Isso já está definido ou ainda não? Mais uma vez, foi motivo da discussão de ontem, né? A sociedade anônima pode ser nova, a sociedade anônima pode ser nova, totalmente nova, pode ser uma sociedade anônima parcial, pode ser uma sociedade anônima que só se dedica exclusivamente ao futebol. Nós temos 2 caminhos a seguir, tá? Nós temos, e eu não gostaria de repassar aqui, que é o objetivo que nós já temos em mente por fazer, por colocar dentro do clube. Mas para que nós possamos, quando falo diretoria, conselho administrativo fazê-lo, nós precisamos do aval do sócio e do conselho. Então, nós não queremos expor para vocês o que nós estamos pensando por enquanto, porque nós não temos o aval necessário para colocar isso em frente ainda. O torcedor, o sócio tem que entender que
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo do clube. Ele tem que aprovar para que o Conselho Administrativo possa dar andamento a qualquer uma das 3 situações de sociedade anônima que são plausíveis pela lei. Mas um dos termos é o Coritiba manter a maioria das suas ações. Sim. Assim como os clubes da Bundesliga. Sem dúvida. 51%. E outra coisa que é muito importante, que nós já discutimos, inclusive, a conversibilidade de ações não deverá ser tema de discussão, certo, presidente? Já discutimos isso algumas vezes. Tá? Então... E quais mecanismos o clube adotaria para evitar conflito de interesses e de terceiros e a manutenção de aspectos relacionados à tradição do clube, anseios da torcida e associados? Isso fica no clube, cara. Isso fica no clube. Quando você faz essa divisão para a SA é negócio. Não se mudaria nada, por exemplo, o Coritiba não mudaria a cor de camisa? Nada, absolutamente nada. A SA é um negócio, é business. Sim, é o departamento de futebol. Entendamos assim como o Rogério falou, o departamento de futebol tratado de maneira profissional, equalizada financeiramente, tá? Usando a licença, digamos assim, que o Coritiba Futebol Clube tem para competir. De forma mais tacanha seria isso, sim, mais ou menos. Agora, o brasão, o símbolo, o estádio, as cores, isso tudo pertence ao clube e é inegociável. Isso não passa mesmo que o clube opte pela transformação total do clube em sociedade anônima. Aí eu duvido que porque é o primeiro parágrafo do artigo 2º. Você pode transformar totalmente o clube em SAF. Mas eu duvido que qualquer clube faça isso e perca suas tradições, que é justamente o que move toda a massa de torcedores, a massa de apaixonados. Ninguém fará isso. Não estou falando pelo Coritiba, nenhum outro clube fará isso, porque você perde exatamente aquilo que te mantém em pé. Apesar da lei possibilitar, você acha que isso não acontecerá? Desse formato tão radical, não acredito em nenhum clube. E quais seriam os principais riscos, na sua opinião? A gente já falou aqui dos benefícios, né? É muito difícil você no futuro gerir um clube sem a transformação na SAF. Mas riscos, quais seriam os riscos? Eu vejo o risco do outro lado, o risco do mercado não aceitar bem a SAF. Existe isso? Existe isso, é óbvio. O futebol, e aqui eu não falo do Coritiba, eu falo do futebol. O futebol tem uma imagem muito ruim no país, todos vocês sabem disso. Então existe um risco do mercado não aceitar que a SAF seja um novo passo, um passo confiável principalmente, e esses investidores venham a não investir. Isso existe, óbvio que existe. O dinheiro é seu, por que você vai colocar no Coritiba se você não quiser? Isso pode acontecer. Mas, paralelamente, nós não podemos perder a oportunidade de termos a possibilidade de receber esse investimento. E esse investimento não precisa ser nosso que eu digo brasileiro. Tá? É isso que eu ia perguntar, se você vislumbra investidores brasileiros ou estrangeiros em sua maioria? A partir do momento em que você colocar a SAF em pé, funcionando, e você cotizar, eu imagino que grandes fundos que farão esse investimento, pessoas físicas muito pouco, quase ninguém vai ter o aporte necessário para chegar nos valores. E aí também serem empresas, serem fundos de investimento, e a gente tem no mundo hoje muito dinheiro. A gente tem muito dinheiro no mundo. Tá? E dinheiro, por vezes, que não está sendo rentabilizado como deveria. Tá? Aí um fundo de investimento estrangeiro pode vir a olhar de maneira diferente e pensar, mesmo o risco sendo um pouco maior, a probabilidade de eu ganhar um pouquinho mais com isso também é grande. Então aí a gente pode ter um fundo que a gente nem imagina em Hong Kong, em Taiwan. E já existe algum grupo de investidores interessados em investir no Coritiba, por exemplo? Nós já tivemos reuniões aqui, onde me permito novamente não abrir para vocês, reuniões muito sérias, muito dedicadas, com fundos e com instituições que têm esse total viés de trabalhar com esse tipo de situação, tão logo nós tenhamos a SAF de pé. Isso Esses fundos... Aconteceu a SAF concomitantemente, acredito eu, né, presidente? Não demorará. Aconteceu a SAF concomitantemente, essas instituições, chamemos assim,
já estão conosco, já estão mapeando, já viram CT, já viram estádio, já viram, porque eles não conhecem Curitiba, não conhecem, eles têm que vir aqui para dentro e conhecer o que é o Curitiba, quem são as pessoas, qual o patrimônio, de que forma. Isso vai muito da divulgação externa também, né, da questão do marketing, por exemplo, do clube em expor. Sem dúvida. E depois de fechado tudo isso, ainda tem que ser feito um roadshow, onde você mostra para os investidores, vieram até nós, mas nem todos os investidores têm essa predisposição de estar conosco. Tá? Você também tem que fazer esse roadshow mostrando para o investidor, lá onde ele estiver, que há a oportunidade de investir num clube, tá, regional, no Paraná, muito próximo a São Paulo, que é o centro financeiro do país, e que de lá ele também pode, se esse clube for bem administrado, ter receita em cima do investimento que ele vai fazer conosco. Esses fundos que você falou já com experiência no futebol. Brasileiros poucos, né? Mas estrangeiros? Estrangeiros sim. Brasileiros não tem nenhum fundo. Os times que hoje têm essa modelagem foram basicamente comprados, tá? E não são times, aquilo que eu falei para você, Ricardo, que tem a mesma dinâmica do Curitiba. Você pega o Red Bull, por exemplo. Eu não sei se o Bragantino tinha 1000 torcedores no quadro dele como um todo. Tá? Então é muito fácil você fazer esse tipo de orquestrar essa situação. No Curitiba isso não existe. A gente está caminhando para o final já, mas é importante até esclarecer. A gente falou da questão da tradição, né? Cores, escudo e tal. O Bragantino é um exemplo, por exemplo, do contrário. A Red Bull aportou ali e eles mudaram cor de camisa, a questão do escudo. Isso não existirá no Curitiba. Isso é pétreo. Nada, bom que isso está sendo gravado, absolutamente nada muda do que se tem hoje no Curitiba Clube. Tá? O que é transferido para a SAF é a gestão do negócio futebol. Tá? E o negócio futebol gira com as condições que o clube já tem. Condições de escudo, de cor, de estádio. Acho que não, é importante até a gente estar tocando nesse ponto, porque a lei ela é clara, ela possibilita essa transformação total, né? E talvez seja um dos medos que o torcedor tem, do que a gente acompanha nas discussões por aí, é o fato do Curitiba deixar sua tradição de lado, né? Apenas para se transformar numa sociedade anônima no futebol. É uma encruzilhada, me permita uma encruzilhada que tem que ser... as pessoas têm que entender a coisa de maneira correta. Qual a encruzilhada? Se eu Curitiba não for, eu morro, eu padeço. Sim. Por quê? Porque não vai ter ninguém investindo no Curitiba, tá? Não vai ter ninguém investindo num clube onde as pessoas não têm a certeza tanto do recebimento quanto de um eventual retorno financeiro. Não tem, ninguém vai fazer isso. Encruzilhada indo para a direita? Ok. Encruzilhada indo para a direita? Ok. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que garantir ao meu sócio, ao meu torcedor, que as condições do clube permaneçam as mesmas. As condições, como se diz. Isso ficou claro. E aí, o torcedor, o sócio, Coxa Branca, pode ter certeza absoluta, clara, transparente, límpida, que nada vai mudar na tradição do clube no Curitiba. Mudará totalmente o enfoque do negócio de futebol. Glenn, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas foi quando você disse que não vê outra saída a não ser o clube adotar esse modelo de empresa. Só que, por outro lado, você também falou que tem medo da resposta do mercado, sim, da reação do mercado em aderir a isso. Sim. Existe um plano B, caso esse teu medo se concretize? Veja, o que acontece é o seguinte, o mercado está, nesse momento, é um receio nosso que não aconteça talvez no momento em que a gente precise que aconteça, certo? Mas eu falei para vocês que há muito dinheiro no mercado, principalmente no mercado externo, certo? Esse dinheiro virá, O que a gente imagina, e a gente tem que estar pronto, e aí vocês têm que ter isso muito na cabeça, que quem está na frente bebe água limpa. Isso. Se eu estiver pronto, com o Conselho Deliberativo nos permitindo montar a SAF, nós com a SAF em pé, tá, com toda a política de governança desenhada, as pessoas à frente desse processo já delimitadas, aí você tem uma chance de sucesso muito maior, muito maior. Agora, se tudo isso correr e eu for um clube ainda,
for começar com esse processo agora, e lá na metade do ano que vem eu descobrir, opa, vou abrir uma SAF, possivelmente boa parte dos recursos já ingressaram para quem? Para quem está na frente. E para encerrar, qual é o prazo que vocês vislumbram para que isso aconteça? É uma pergunta bacana, uma pergunta bastante interessante. Nós temos que fazer o procedimento operacional disso tudo ainda dentro de 2021. Ainda dentro de 2021, que é o procedimento operacional. A modulação da empresa, o conselho deliberativo tem que fazer com que nós possamos trabalhar, porque hoje, com o nosso estatuto e com os normativos, nós não podemos fazê-lo. Tem que ter a aprovação do conselho. Eu não vejo se tem que ter uma aprovação direta do conselho, mas eu falei com o presidente hoje ainda, nós gostaríamos demais que houvesse essa aprovação, inclusive não do conselho, mas do colegiado, da assembleia, tá? Para que desse total legitimidade ao processo. O estatuto é muito vago, o estatuto é muito, nesse processo, ele tem alguns caminhos que juristas poderão tratar melhor, mas para nós aqui, para o clube, seria muito importante, inclusive, que a Assembleia Geral de Sócios validasse essa transformação. Aí o clube teria total segurança jurídica, inclusive, para que nós possamos dar esse próximo passo. Ricardo e Rogério, assim, fazendo uma consolidação do pensamento, SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A Sociedade Anônima, na lei, já existe há muito tempo. Os clubes poderiam... Há 20 anos já, sim. Os clubes poderiam estar se adequando dessa maneira, como o Red Bull, por exemplo. Sim. Agora, o que muda agora, e por isso que essa agenda é prioritária? Nós temos uma lei nova que possibilita basicamente duas coisas. Ela possibilita você tratar o endividamento, sim, de maneira que a lei anterior não permitia, e permite, em dando estabilidade jurídica para os contratos, você atrair um investidor. Só que tem um pressuposto para isso, que é o risco que o Glenn comentou. Você tem que fazer a reestruturação administrativa, econômica e financeira e da dívida antes. Nem todo mundo está fazendo isso. Curitiba, o credor tem que concordar com isso, né? Tem que concordar, e a reestruturação tem que estar sólida. Tem que ver, não é só concordar, tem que ver. Ele tem que ver, exatamente. Então você tem que transferir para o balanço a transparência e o efetivo tratamento da tua dívida, com alongamentos sólidos, tipo ato trabalhista, sim, tributos federais, etc. Então, tudo isso é o que nós estamos fazendo desde janeiro. Por isso que o Glenn falou que as coisas tem que acontecer ainda esse ano, mas a gente já começou lá em janeiro a fazer isso. A Álvares e Marçal foi contratada como primeiro objetivo essa reestruturação. E a reestruturação implica em você ter controle absoluto dos teus passivos. Trabalhista, repito, fiscais e fornecedores. Então, esses três blocos de passivos têm que estar estruturados. Outro aspecto da antecipação, a governança transparente, cristalina e ajustada àquilo que o mercado pretende. E, por fim, os processos e transparência da organização. Você ter uma gestão que estabeleça começo, meio e fim de um processo decisório líquido e certo. Na medida que você cumprir essa etapa, você está possibilitado a capturar as oportunidades que a nova lei dá, repito e concluindo, para uma gestão absoluta da dívida e uma atratividade aos investidores. Esses investidores vão entrar com o controle da SAF? Não. O controle da SAF será do clube, sim, chamado de associação. Então você tem um modelo jurídico associação que o Curitiba é hoje e tem a transição para uma SAF que é uma espécie de coligada da associação, sim, sim, né, que não será nova e 100% autônoma, não, ela vai ter como acionista a associação. Né? Então, o clube não vai perder nem... O que garante a tradição. O que garante tradição, cor, hino, enfim, e gestão sobre o controle dessa nova empresa chamada SAF. Eu acho que essa sua última fala, ela clareia, né, assim como que o Gleice falou, também clareia toda essa questão do clube empresa,
o torcedor coxa branca, ele não precisa ficar preocupado, o Coritiba não vai virar azul, vermelho ou marrom, né, da noite para o dia. O lindo escudo do Coritiba, que para mim hoje sempre, né, foi o mais bonito do futebol brasileiro, permanecerá o mesmo. E ficou muito claro. Eu agradeço, Glenn, a você pelos esclarecimentos, agradeço ao senhor presidente Juarez pela essa entrevista. Eu acho que foi muito importante ao Coxanautas e ao torcedor que acompanha, né, o nosso canal. Clareou muita coisa em relação ao Coritiba. Eu fico feliz por isso, fico feliz por ver o Coritiba sendo bem dirigido. Os resultados em campo estão mostrando isso. Então gostaria de agradecer ao senhor e informar que as portas do Coxanautas estão abertas ao clube. Muito obrigado. Acho que ao final dessa oportunidade, que esperamos seja a primeira de muitas, né? Eu acho que basicamente dizer o seguinte: honraremos o Renato Folador em cada segundo, porque o ideário dele é o nosso ideário. Essa gestão não é do Juarez, do Glenn, ela é daqueles que querem o bem do Coritiba. Nós temos aí no G5 o Osíris, o Jair, o Maurício, no G8 mais o Wilson, o Dinho, o Léo. São pessoas que fazem parte do Conselho de Administração e que atuam de forma determinante. Então, o primeiro compromisso, honraremos o ideário que é do Renato e é o nosso, né? E segundo, entender que a bola não entra por acaso. Se ela está entrando, é porque você tem todo um suporte atrás para fazer isso. Ontem, 4 podiam ter entrado uma. Se não tivesse o goleiro. Mas, na média, né, num campeonato como o campeonato por pontos corridos, a bola vai entrando de acordo com aquilo que a estrutura der de respaldo para ela. E isso é nossa obrigação dar. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês. É isso aí. E aí, torcedor Coxa Branca, espero que você tenha curtido essa entrevista. Se você curtiu, clica aqui embaixo no botão de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, e curta esses vídeos aqui do lado que vão aparecer para você. Se você gosta do nosso trabalho, também vire um membro do canal, um sócio Coxanautas, para você ter aí acesso a conteúdos exclusivos que a gente disponibiliza só para os sócios Coxanautas. Grande abraço e dá-lhe coxa!